Desde o início, quando Deus criou o homem, o propósito de Deus foi sempre estar ao lado do homem e trazer um livre acesso nosso para com a presença dele. A prova disso é que no Jardim do Éden, o homem tinha total liberdade e acesso à presença de Deus. Mas a Bíblia diz que como consequência de atos, de ações, esta liberdade foi rompida. E nós vamos observar na palavra do Senhor que no decorrer dos anos, o homem cada vez mais foi se afastando de Deus. E a Bíblia nos diz que Deus ele sempre enviou pessoas para que viesse tentar unir esse elo. Para que viesse novamente trazer o homem de encontro a Deus. Mas o que me chama a atenção é que parece que nós temos essa fácil percepção de fugir de Deus. Parece que é muito mais fácil a gente se afastar de Deus do que buscar a presença dele. Aleluia. Parece que é muito mais fácil a gente arrumar uma desculpa para servir a Deus, arrumar uma desculpa para viver uma vida com Deus de qualquer forma do que buscarmos a Deus de verdade. Do que tentarmos reatar o elo que foi perdido entre o homem e Deus. E o que me chama a atenção é que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, não olhando para as atitudes do homem, não olhando para aquilo que o homem fazia de errado, mas conhecendo o coração do homem, que a Bíblia diz que é enganoso, Deus sempre teve o prazer de arrumar formas de trazer o homem para perto dele. E diga-se de passagem, você está aqui hoje, não porque você tem alguma capacidade, não porque você decidiu acordar de manhã e dizer hoje eu vou ser o jovem mais crente daquela congregação. Não porque você decidiu levantar um dia e dizer hoje eu vou me aproximar de Deus, hoje eu vou buscar Deus, a minha alma está com fome de Deus. Não. A gente passa por períodos assim. Mas normalmente a nossa percepção é de dizer Deus, eu queria tanto fazer a tua vontade, mas parece que existe tanta coisa que me afasta da tua presença. Mas Deus ele foi sempre trazendo o homem para perto dele. Sempre chamando o homem para que o homem viesse estar na presença dele, o adorando, o glorificando. Porque Deus tem prazer que assim nós venhamos fazer. A prova disso é que Deus busca sobre a face da terra verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E a Bíblia vai dizer que nestas tentativas de Deus de se aproximar do homem e de novamente formar este elo nosso na vertical, Deus vai arrumando alguns argumentos para que o homem viesse entender que Deus é a fonte de tudo e de todas as coisas. E dentre essas tentativas, Deus enviou alguns profetas, alguns homens que viessem chamar a atenção do povo para que o povo viesse ouvir a voz de Deus. Para que o povo viesse estar na presença de Deus. Mas todas essas tentativas, sem exceções, foram falhas. Porque o povo se voltava por um período de tempo para Deus, mas a Bíblia diz que passava um período curto de tempo e novamente o homem se afastava de Deus. Foi assim no tempo dos reis, foi assim no tempo dos juízes, foi assim no tempo dos profetas. O homem sempre arrumou desculpas para fugir de Deus. O homem sempre arrumou subterfúgios para dizer, Deus, eu até poderia fazer, mas tem isso daqui que está me impedindo, e por isso eu não vou fazer. E a Bíblia vai dizer que Deus sempre chamou o homem para perto dele. Em uma dessas tentativas, quando Deus usou profetas, Deus usou reis, Deus usou juízes, Deus usou sacerdotes, Deus chama o homem por nome de Moisés para dizer, olha Moisés, você vai construir algo, você vai construir um templo, e esse templo vai ser o elo de ligação entre o homem e Deus, porque todas as vezes que o homem se aproximar do templo, o homem vai saber que ali habita a minha glória, ali habita a minha presença. É ali que eu vou descer, é ali que eu vou falar com o homem, é ali que eu vou perdoar os pecados deles. E a Bíblia diz que o homem começa a conhecer o templo
começa a desfrutar daquele momento onde os sacerdotes ofereciam um sacrifício, onde os sacerdotes diziam: Deus falou comigo e eu vou transmitir o recado ao povo. Mas o tempo vai passando. E o propósito primordial do templo vai se perdendo. O propósito principal do templo vai sendo deixado de lado. Porque algumas pessoas vão querer até tirar proveito do templo, tentando se favorecer daquilo que acontecia ali dentro, dos rituais, do culto. Se não anda com a gente, não vai poder adorar aqui dentro. Se não faz parte do grupinho que eu participo, não pode ser crente como eu sou. Se não tem o mesmo estilo de pregação, o mesmo estilo de louvor, exclui. E aí aquela mulher vai dizer: e me ensinaram que eu tenho uma oportunidade de subir ao monte. Mas era como se ela estivesse dizendo: toda vez que eu penso em subir, eu olho para dentro de mim e eu vejo que eu não tenho condições. Todas as vezes que eu penso em ir no templo para adorar, para sacrificar, eu vejo que dentro de mim existe uma incapacidade tão grande. E aí parece que Deus vai se afastando daquela mulher de uma forma tão grande, mas na realidade não era Deus. Era aquilo que os homens traçaram e mentiram um falso Deus para a vida de muita gente, criando bloqueios, dizendo: é jovem, desse jeito não tem como servir a Deus, desse jeito não tem como você receber a presença dele, o congresso vai ser vazio, não vai ter presença de Deus, tem que melhorar algumas coisas, e o homem vai sempre tentando traçar padrões para nós que nós seremos impossíveis de servir. Dizendo: jovem, faz desse jeito, se veste assim, anda assim, fala assim. Mas aí eu louvo a Deus, porque Deus envia os seus profetas com uma palavra que foi lida assim: como purificará o jovem o seu caminho? Andando do jeito que a sociedade traça? Não. Andando dentro de um padrão, de um grupinho fechado? Não. Mas através da palavra de Deus, que purifica, que restaura, que liberta, que transforma, que mostra o verdadeiro caminho para o homem. E Jesus vai encontrar uma distorção tão grande acerca do que era o templo, acerca do que era o elo de adoração, o vínculo entre o homem e Deus no Antigo Testamento, a ponto de que quando a Bíblia diz que Jesus está entrando em Jerusalém, e ele se aproxima do templo, ele observa pessoas ao redor do templo que não estavam ali para adorar. Pessoas que estavam ali não para cultuar a Deus, não para glorificar a Deus, mas a Bíblia diz que eram mercadores, vendendo e comprando, se aproveitando da adoração de gente que ia com o coração voltado para Deus. A Bíblia diz que eles poderiam adorar, mas eles decidiram se favorecer de utensílios do templo, dizendo: se tem gente adorando, eu quero mesmo é faturar. Se tem gente glorificando, eu quero ir ali para me satisfazer. Só que culto de verdade não é para satisfazer a vontade de homens, e sim para adorar a Deus. O culto ele não é na horizontal. E a Bíblia diz que aqueles homens que ali estavam começaram a perceber Jesus se aproximando, e talvez eles diriam: é mais alguém que vem para a gente enganar, é mais alguém que vem para a gente mentir, para a gente vender, para a gente se favorecer da vida dele. Mas Jesus vai olhar para eles e dizer: não façam da casa de meu pai casa de comércio. Não queiram tirar vantagem daquilo que eu estipulei para unir o homem a Deus gratuitamente. E aí a Bíblia diz que Jesus vai dando diversos ensinamentos a ponto dos discípulos entenderem que não existia capacidade nem deles, nem Pedro, nem Lucas, nem Tiago, nenhum, irmãos. Todos aqueles que no Novo Testamento descreve como homens que viram a Deus, ou que por intermédio de outras pessoas se aproximaram e conheceram a Jesus, foram homens falhos. A ponto de Paulo, uma das maiores referências do Novo Testamento, bater no peito e dizer: aquilo que eu queria fazer eu não faço. Mas quando eu percebo, eu estou tomando atitudes, eu estou indo em lugares, eu estou
falando coisas que eu não queria fazer. Mas Jesus veio para mostrar que existe um caminho. Aleluia, Deus! E a Bíblia diz aqui no capítulo de número 14 do livro de João, após uma sequência da narrativa de Jesus, quando ele disse assim, ó, eu preciso partir. Eu vou ser entregue nas mãos de homens maus. E aí os discípulos olhavam para Jesus dizendo, ele é o caminho. Enquanto ele estiver conosco, nós teremos salvação. Mas aí uma tristeza tão grande toma conta do coração dos discípulos, porque eles não haviam entendido o propósito real de Jesus estar ali. Eles olham para Jesus e dizem, ele precisa ficar aqui. Ele precisa estar do nosso lado. E a Bíblia diz que um temor toma conta do coração dos discípulos, mas Jesus começa o capítulo de número 14 dizendo, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fiquem atemorizados com aquilo que eu vou fazer no meio de vocês. Mas é necessário para que se cumpra. É necessário para que o meu nome seja glorificado. Para que os homens tenham acesso à presença de Deus verdadeiramente, não só uma vez por ano, não por engano, não por gente que quer se favorecer da fé, não, muito pelo contrário, mas pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, que nos trouxe vida, que nos trouxe libertação, e o motivo de estarmos aqui nesta noite, dizendo que nós somos servos, livres para adorar a Deus, para glorificar a Deus, que não nos conformamos com este mundo, mas que somos renovados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. Pode sentar. E Jesus começa continuando o seu discurso ali no capítulo de número 14, dizendo, não preocupem, não se turbem o vosso coração. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês. Eram as palavras de Jesus. Resumindo. E a Bíblia diz que os discípulos estavam ali ouvindo. E Jesus vai continuar dizendo, olha, eu vou, mas eu vou para preparar um lugar. E parece que os discípulos não entendem o que eram as moradas, o que era a casa, o que era o que Jesus estava tentando expressar. Mas o versículo de número 23, a Bíblia diz que Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guarda a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E o que me chama a atenção é que a expressão de Jesus naquele momento é uma expressão totalmente voltada para o templo. Pela divisão do templo existiam 3 partes no templo. A primeira, ela era conhecida como o caminho. A entrada do átrio era conhecida como o caminho. Quando Jesus está se voltando para os seus discípulos e dizendo, eu sou o caminho, os discípulos automaticamente estavam referindo a sua mente ao templo. Mas o que me chama a atenção é que essa parte, o caminho no templo, era acessível a todos. Essa parte do caminho no templo, a entrada do átrio, não era uma parte limitada às pessoas. Que para entrar no caminho não existe distinção. O homem tenta dizer, você não pode por isso, você não pode por aquele motivo, você não pode vir porque existe algo de errado em você. Não, mas a ilimitação de Deus é maior do que aquilo que os nossos olhos podem ver, do que o nosso coração pode desejar. A Bíblia diz que aquilo que os nossos olhos não viram, não contemplaram, o nosso coração não desejou, é o que Deus tem preparado para as nossas vidas. O que me chama a atenção é que quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, Ele está dizendo, o acesso é livre. Vocês podem virem até mim, vocês podem buscarem a minha presença, vocês podem andarem no meu caminho. E esse ato, irmãos, o que mais me chama a atenção é que existiam 2 utensílios desse ato. O primeiro era o altar de sacrifício, onde a Bíblia diz que muitos compravam na porta do templo, e aí foi esses mercadores que Jesus expulsou. Eles compravam lá fora para oferecer ali dentro daquele altar, entregaram nas mãos do sacerdote.
Mas o que me chama a atenção é que Jesus está falando, eu sou o caminho. E para entrar no caminho, para estar no caminho, requer alguns sacrifícios. É bem verdade que o maior de todos os sacrifícios foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Mas exige renúncia. Não é porque nós podemos e vivemos no tempo da graça que nós não teremos que fazer como foi dito aqui, chegar aqui e estar com o nosso coração aqui. E muitas vezes a gente não renuncia nem a um momento de algo ruim que aconteceu lá fora. E a gente vem para o culto e a gente não consegue esquecer, a gente até está erguendo a mão, dizendo, Deus, o Senhor é maravilhoso, mas na mente está dizendo aquele boleto, Jesus, aquela conta, Jesus, o aluguel está atrasado, Jesus. E a gente começa a se preocupar com tantas coisas, esquecendo que o caminho está aqui. O caminho é Jesus Cristo, que você veio, entrou aqui para adorar Ele em espírito e em verdade. Logo liga sacrifício a doutrinas, a coisas terrenas, mas está muito longe disso, irmão. Sacrifício é o que fez você jovem entrar aqui nesta noite, você sacrificou a sua vida. Você poderia estar em tantos lugares, você poderia estar lá fora recebendo tantas coisas, tantas ofertas, tantos pratos, tantas bandejas, como foi cantado aqui nesta noite, mas Jesus, você entrou pelo caminho, você conheceu o caminho, chegou aqui para dizer, Jesus, tinha tantas oportunidades lá fora, mas eu escolhi a melhor parte, que é te adorar. Eu escolhi a melhor parte, que é subir um monte para glorificar a Deus, para buscar a face dele, para estar na presença dele. Você escolheu o caminho. Existiam duas coisas no ar: o altar e uma pia, para limpeza, purificação. Foi lido aqui nessa noite, eu glorifiquei a Deus. Como purificará o jovem no seu caminho? Indo para a balada? Se misturando com o grupinho da escola? Não. Mas seguindo a palavra que diz que nós temos que ser diferenciados. Luz em um meio de trevas. Não excluir algumas pessoas, mas abraçá-las dizendo, o mesmo Deus que libertou a minha vida tem um projeto de salvação na sua vida, quer libertar a você também. Não dizendo, eu sou crente, você não pode falar comigo não, mas dizendo assim, o mesmo Deus que me tirou das drogas, que me tirou da prostituição, que me tirou do álcool, do vício, é o mesmo Deus que quer libertar a tua vida, a tua história, transformar a sua família, porque Ele ainda está no controle da igreja dele. Sacrifício e purificação são exigências para andar no caminho. Não estou falando de algo humano, não. Estou falando de algo ilimitado, espiritual. Para andar no caminho sem sacrifício, irmão, não tem como. Sem purificar a sua vida, sem renunciar a algumas coisas, dizer, eu até poderia estar vendo tantas coisas na internet, mas eu escolhi a melhor parte, que é adorar a Deus. Eu até poderia estar aí fazendo tantas festas lá fora, mas eu escolhi festejar, pular, dançar na presença de Deus. E aí Jesus vai dizendo que não é só o caminho, mas Ele é a verdade. Existia a segunda parte do templo, que era conhecido como a verdade. Foi falado aqui sobre a palavra de Deus. E quando se entrava nessa segunda parte, se observava primeiramente uma mesa com os pães. Sabe o que mais me chamou a atenção, pastor, nesses pães? É que eram pães que eram substituídos constantemente. Eram pães que eram substituídos constantemente. Na representação da palavra de Deus, está mostrando que Deus tem sempre algo novo aos nossos corações. Que a palavra dele é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma entre as juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção do pensamento humano. É por isso que muita gente estava à beira da morte para se suicidar, mas leu a palavra de Deus em um versículo que às vezes para nós não tem nada a ver, não faz
sentido algum, mas falou com ele largou aquele instrumento para a morte, e aquele versículo virou vida. A palavra de Deus, ela gera vida. E o que me chama a atenção ali é que aquela mesa que era substituída constantemente era uma simbologia da verdade, porque não tem verdade sem a palavra de Deus. Por isso que eu disse, pastor, eu verdadeiramente me alegrei. Eu até conversei com o meu pastor, que privilégio de estar em um congresso onde os jovens escolheram um tema como esse. A gente vê tanto tema por aí, rompendo as muralhas, derrubando gigantes, irmãos. É melhor estar no caminho. Porque quando a gente está no caminho, buscando a verdade, recebendo vida, a gente sabe que os gigantes caem por terra. A gente sabe que as muralhas não permanecem na nossa frente, mas não é por nossa causa, não é por nossa capacidade, não é porque Deus nos escolheu. Deus escolheu essa mocidade para fazer a diferença. E a Bíblia diz que existia ali essa mesa com os pães, representando a verdade. Mas também existia um candelabro, onde uma das partes, ou a parte central, sendo um pouquinho mais alta, representava a centralidade de Deus. Eu vou repetir para você, você finge que entendeu e aí você dá glória a Deus, amém? Representava a centralidade de Deus e a luz da palavra dele. Pode falar glória a Deus, amém? Aleluia. A verdade, irmãos, ela é luz para um mundo de trevas. Quando a gente vive na verdade, a gente não consegue andar em trevas. Porque toda vez que a escuridão quer pegar a nossa vida, a gente abre a palavra de Deus, é como se nós abríssemos uma lanterna. A luz verdadeira, que purifica, que limpa. A luz verdadeira que mostra aquilo que os nossos olhos humanos não mostram. É por isso que ela penetra lá na divisão da alma. Porque existem lugares que a nossa mente humana não consegue chegar. A nossa visão humana não consegue chegar, mas é lá que a palavra de Deus entra, promovendo mudança. É por isso que o médico diz assim, não tem mais jeito, está desenganado. A palavra de Deus entra dizendo que ele é o médico dos médicos. E aí a cura chega. É por isso que o homem desengana dizendo, esse não tem mais jeito, o final dele é cadeia ou cemitério. E aí Jesus entra dizendo que conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí você vai entrando dentro da igreja, liberto, salvo, transformado, por causa da luz do Evangelho que alumiou, mostrou aquilo que os homens não viram. Ele é a verdade. E nós devemos andar na verdade. Ele é a verdade. Existia outro utensílio nessa parte, que era basicamente um lugar onde eles queimavam incenso, um incensário. Sabe o que me chama a atenção? É que este incensário era mantido com brasas tiradas do altar do sacrifício. O sacrifício que era oferecido, aquelas brasas acesas, ou aquelas brasas em chamas, eram colocadas dentro do incensário. E aquilo promovia uma fumaça que ia subindo, e a Bíblia diz que Deus recebia como um cheiro agradável. Porque todo esforço, todo sacrifício que você produz, gera brasas que vai queimando substâncias para adoração a Deus. Todas as vezes que você deixa algo por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, sobe como um cheiro suave na presença de Deus. E aí às vezes a gente chega em um culto como esse, a gente não consegue entender porque tanto poder, tanta glória de Deus. É porque tem jovens sacrificando coisas para adorar a Deus. Isso está subindo como um cheiro agradável na presença de Deus. Jovens se purificando, limpando a sua vida, oferecendo algo diferenciado para Deus. Ele é a verdade. Ele é a verdade. A sua palavra é a verdade. Mas
Mas a Bíblia diz que também existia o terceiro ponto, que era a vida. A Bíblia também nos mostra e nos fala acerca do lugar santíssimo. Só que a Bíblia diz que o lugar santíssimo do templo era reservado para poucas pessoas e uma vez por ano. Era um acesso limitado. No lugar de vida só uma pessoa entrava. Só que a Bíblia diz que quando Deus fala, o homem fica vivo. E a Bíblia diz que este homem entrava no lugar santíssimo, oferecia sacrifício por ele, pela família dele, pela nação. E Deus falava, a presença dele descia. Mas aí a gente pode parar para se perguntar se representava a vida. Só uma pessoa recebia a vida. Mas aí eu me reportei para a cruz de Cristo, que diz que quando ele morreu, o véu do templo se rasgou, dando livre acesso. E o mesmo Deus que é caminho, que nos mostrou a verdade, também nos deu vida. Não existe mais uma barreira, uma limitação. O lugar santíssimo, o lugar que nós estamos hoje é lugar de vida, lugar de adoração, lugar de glorificação. É por isso que o mundo não entende por que é que nós gritamos, por que é que nós erguemos a mão, por que é que nós glorificamos, porque existe vida aqui dentro. Dentro de você existe a vida verdadeira, que o mundo não conhece, mas que está acessível a eles. Sabe o que eu entendo? É que Deus, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas isso não é limitado a nós. Porque aquele que conhece o caminho, que anda na verdade, que recebeu vida, tem prazer em resgatar pessoas. Aquele que conhece o caminho, que anda na verdade, que já recebeu vida, ele entende que vida ela é algo que você pode doar para alguém. Talvez você conheça alguém na sua escola que está morto. Você conhece alguém na sua rua que está morto, oferece vida para ele. Mostre o caminho, diga que Jesus é a verdade, Ele é a vida e Ele pode levantar o morto nesta noite. Não estou falando de coisas físicas, mas estou falando de pessoas que estão mortas espiritualmente. Por causa de palavras de alguém que tentou limitar, dizendo existe um véu, daqui para lá você não passa. Mas esqueceram que esse véu já se rasgou e nós temos livre acesso. Esqueceram que este véu já se rasgou e você tem acesso à presença de Deus. Não é uma limitação, não é só para o pastor, não é só para os obreiros, não. É para todo aquele que erguer a mão nessa noite e dizer, Jesus, eu sei que tu és o caminho, eu conheço a tua verdade, mas eu quero receber vida da tua parte. Eu quero sair daqui vivo nesta noite, para transmitir vida para outras pessoas. O propósito de você estar aqui dentro não é você sair da mesma forma, mas é você entender que Deus te escolheu para que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário seja entregue a outras pessoas que precisam de vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus começa o capítulo de número 14 dizendo, não se preocupem, não turbem o vosso coração, porque existe um caminho, existe uma verdade, e quem entra pelo caminho, quem conhece a verdade recebe vida. Só que nós estamos vivendo em um tempo onde essa limitação tem se feito presente em tantos lugares. Mas eu te convido nesta noite a entender esta palavra. O livre acesso é geral, é para todo mundo, amém? Sabe aquele seu amigo na escola que muitas vezes as pessoas desprezam ele? Jesus é vida para a vida dele. Jesus é vida para ele, mostra o caminho para ele, apresenta a verdade. Sabe aquele seu vizinho que todo mundo despreza, diz para aquele dali não tem mais jeito. Jesus é vida para ele, tem jeito sim.
para você, teve jeito para mim. Não existe impossibilidade para Deus. Deus ainda transforma, Deus ainda liberta. A verdade gera vida. Muitas pessoas estão tentando maquiar a verdade porque já estão mortos. Mas eu creio que Deus vai levantar essa mocidade aqui para transmitir vida. Deus já tem levantado jovens, eu creio que o propósito é transmitir vidas. Para cantar com vida, para transmitir a verdade do Evangelho. Para escolher mais temas como esse, dizendo Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não é o grupo especial que vai cantar, não é o pregador especial que vai pregar, não, é Jesus. O centro de todas as coisas é Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aleluia. Não existe limitação. O mesmo Cristo que morreu na cruz do Calvário para o drogado, morreu para o traficante, para a prostituta, morreu para o viciado. Mas só que eu tenho um segredo para te contar que muitos já conhecem. Ele ressuscitou ao terceiro dia. O nosso Cristo não está morto na cruz do Calvário. Ele é a vida verdadeira. E diga-se de passagem, vida eterna. Ele não é aquele que te oferece algo hoje, limitado, momentâneo, passageiro como o mundo, não. A verdade que liberta é uma verdade que gera vida e vida eterna. Coloque em pé, por gentileza.